Voltamos com o nosso programa aqui, com a presença dessas duas beldades junto comigo. E agora vamos falar das notícias aí. No último sábado, dia 29, chegou ao Brasil o Thiago Brenan, o empresário lá de Pernambuco, acusado de vários crimes contra mulheres, que fugiu do país. Vocês devem ter ouvido falar, tem muita notícia já faz algum tempo. Ele é acusado de estupro. Acusado não, né? Já virou réu por estupro, entre vários outros crimes de violência contra mulheres, até contra o próprio filho. Ele estava há 8 meses nos Emirados Árabes e a Polícia Federal foi para lá do Brasil e trouxe ele já de volta para cá. Eu procurei a delegada do caso, que é a Ivalda Aleixo, para saber o que vai acontecer daqui para frente. Ela ouviu o Brenan no final de semana e contou que agora a investigação está toda com o Ministério Público. O que isso significa? Que eles vão analisar o que a polícia tem, ver se precisa de mais investigação e vão decidir se denunciam o Brenan por mais crimes, além dos quais ele já é réu. A primeira audiência de um processo, que ele já é réu, que é de um caso de estupro, vai ser agora no dia 30 de maio. Como ele está preso, o advogado de 10 vítimas, que é o Márcio Giacomo, me disse que o processo é acelerado. Se ele tivesse solto, talvez demorasse um pouco, mas como ele está preso, a justiça definiu isso, então pode ser que caminhe mais rápido. Pode ser também que em um mês a gente já veja a primeira condenação, então, do Brenan. Fibe, o que vai acontecer com o Thiago Brenan agora? Pois é, Camila, são muitos crimes envolvidos, né? Eu até peguei uma colinha, vocês me permitem, eu vou ler um pouquinho, mas para dizer, ele está acusado, segundo o TJ de São Paulo, ele é réu em 8 processos criminais. Ele, pelo crime de estupro, ele é réu em 3 processos, mas também tem sequestro, cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, ameaça e crimes de calúnia, injúria e difamação. Tudo isso, Camila, eu estou falando aqui de 8 processos e tudo isso ele pode ser condenado, a gente somou aqui com as penas máximas, daria 43 anos de prisão. Então, de fato, a gente espera que haja uma condenação alta, mas o máximo seria de 43 anos e que ele fique preso para cumprir a sua pena, né, Camila? Eu sou sempre cética quanto ao cumprimento de pena, porque a gente tem experiências aí de condenados por crimes de estupro, especialmente, que ainda estão cumprindo a pena em casa ou que saem ilesos e impunes dos crimes. Isso é comum no Brasil, infelizmente. O caso dele, como foi vastamente coberto pela imprensa, como os crimes estão muito escancarados e foram televisionados, filmados, a gente tem prova material, prova visual. Então, muitas quer dizer, a gente espera também, né, Cris? Muitas vítimas, isso a gente tem falado isso nos programas que a gente faz. É muito comum que os violadores de mulheres sejam reincidentes, porque justamente tem essa sensação de impunidade, tem a sensação, é um crime de poder, né, gente? Tem a sensação de que eles são donos dos corpos das mulheres, podem fazer coisas bárbaras, como as coisas de que o Thiago Brenan é acusado. São realmente crimes bárbaros e muito, muito violentos. Então, a gente espera que haja realmente uma condenação, mas o que pode acontecer de fato, por enquanto, as penas somariam 43 anos se forem as penas máximas para esses crimes que eu mencionei. Agora, como a gente falou, a Camila bem explicou desse processo que foi a investigação da polícia, vai para o Ministério Público, então o Ministério Público se debruça sobre as acusações de todas as vítimas e decide se são só esses 8 processos ou se vai fazer novas denúncias para o Tribunal de Justiça. Então a gente ainda tem que esperar para saber exatamente o que pode acontecer com ele e a pena que ele pode ter. A gente tem que esperar o Ministério Público decidir se vai acusá-lo por outros crimes ou não. Né, e se no meio do caminho também aparecem novas vítimas, que o advogado das mulheres com quem eu conversei, ele falou que pode acontecer, porque foi o que foi chegando para ele, outros advogados também estão cuidando de outros casos. Agora, Cris, você acha que esse esforço de ir buscá-lo nos Emirados Árabes, né, onde ele estava já há 8 meses, mas foi o Brasil, lá o governo brasileiro, inclusive eu até perguntei para a PF quanto isso custou para a gente, além de todos os crimes aos quais ele é acusado, já teve um custo, então, ainda para o Brasil, mas eles não me responderam, disseram que não podem dar essa informação, mas o fato deles irem lá buscar o Brenan, você acha que pode ser um indício de que essa condenação, ela venha de maneira mais veemente, ou só vendo mesmo para ver o que vai acontecer?
Camila, só vendo porque o TJ que vai ter que decidir, aí entra a figura do juiz ou da juíza que vai decidir. Eu acho que o que essa extradição diz é que a gente dá um sinal anti-impunidade desse criminoso em potencial ou acusado de vários crimes bárbaros que simplesmente está fora do país. Eu acho que em outro momento do país pode ser que ele ficasse lá de boa, mas a gente realmente, efetivamente, ir atrás e colocar a Polícia Federal no circuito e trazê-lo de volta é um sinal positivo contra a impunidade em casos de violência contra a mulher, acho sim. Como isso vai bater no Tribunal de Justiça diante de todas as provas assim, me parece que a mobilização da opinião pública e o próprio fato de que o caso está sendo muito coberto e acompanhado e cobrado pela imprensa, isso sim pode fazer a diferença na condenação, no sentido de dar um sinal, de dar uma resposta à sociedade para crimes que ficaram muito midiáticos e televisionados, porque a gente sabe que em muitos crimes de violência contra a mulher, esses crimes são domésticos, dentro de casa, a maior parte de crimes de violência contra a mulher acontecem por conhecidos, dentro de casa, e a violência doméstica é um lugar muito difícil de alcançar. Às vezes as próprias vítimas têm dificuldade de pedir a punição desses acusados, porque há uma relação ali de afeto também, então é muito difícil alcançar. E quanto mais a gente falar sobre isso, e desmascarar esses homens, e tirar isso do entre quatro paredes e falar sobre, mais chance a gente tem de diminuir essa sensação que os homens têm de impunidade mesmo, né? Então eu acho que é um sinal excelente. Agora, me causou estranheza essa informação, Camila, que você deu, de que a polícia disse que não pode passar o custo, porque assim, é do nosso bolso. Eu gostaria de saber realmente... Deixa eu só deixar claro aqui, desculpa te interromper, eles não falaram que não poderiam me passar essa informação. Eles falaram que não poderiam passar mais informações. Eu perguntei só isso. Sobre o caso. A gente só pode dizer que... não, sabe o que eles fizeram? Eles mandaram um link de uma notícia do portal do governo federal, dizendo só que o Brenan foi preso. E aí falaram, é a única coisa que a gente pode dizer. Então, assim, dá para interpretar que eles não quiseram me dizer quanto foi gasto, porque deve ter sido muito dinheiro. Passagem para muita gente. É do nosso interesse. Todo o trabalho, E porque também casos de violência contra a mulher, violência que envolve violência sexual, ficam sob sigilo automaticamente no Brasil. Então, provavelmente essa resposta é burocrática no sentido, tá tudo sob sigilo, não vamos falar nada. Mas eu realmente, se quiserem mandar pra gente a cifra, quanto foi gasto para ir buscar esse homem, realmente assim... Talvez isso pudesse entrar no processo para ele pagar essas custas, né? Porque é do nosso bolsinho. É do nosso bolso, exatamente.